Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a nossa célula. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Dar um tempo para os irmãos encontrarem os textos aí. Então, façamos a leitura. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Também convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta à Igreja de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então Deus, Ele está cuidando de nós. Só Ele sabe quais são os pensamentos que Ele tem de nós. E são sempre pensamentos bons. Pensamentos de nos abençoar, pensamento de cuidar de nós. E de igual modo, Paulo vem falando à igreja de Corinto que não importa se nosso homem exterior está sendo corrompido, ele está sofrendo pelos momentos, pelas dificuldades pelas quais estão passando. Porque o nosso homem interior se renova dia a dia. Deus vem nos renovando o nosso homem interior. E por esse motivo não devemos desanimar em tempo nenhum. Podemos estar passando por tempos de dificuldade, mas Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem derrama o Espírito Santo dele para nos fortalecer para passar pelos momentos de dificuldade. Façamos nesse momento uma oração de agradecimento e para iniciarmos a nossa célula com a palavra de oração, e logo depois o pastor estará trazendo o estudo para nós. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos permite, ó Pai, vivermos por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio a esse tempo de dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor vem falando para nós que só o Senhor sabe quais são os seus pensamentos acerca de nós. E são pensamentos de bem, são pensamentos bons, são pensamentos de cuidar de nós, ó Deus, e não pensamento de maus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem derramado o Teu Espírito Santo nos confortando, nos consolando, Senhor Deus, e nos dando a certeza que o Senhor ainda está sob o controle de todas as coisas, que o Senhor tem cuidado de nós, e que não importa as dificuldades, não importa, Senhor Deus, quais são os tempos difíceis pelos quais estamos passando. O Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez podemos estar reunidos por meio digital, Senhor Deus, para aprender um pouco mais da sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, o Espírito fortalecido para não desanimarmos, e que o Senhor possa vir nessa noite, abrindo o nosso entendimento, para recebermos a Tua palavra, para recebermos o ensinamento que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O pastor virá trazer o estudo. Quero saudar a amada igreja, aqueles que estão conectados conosco e outros que têm também entrado nesse momento de estudo. Na verdade, nós interrompemos o estudo das células. Aqui na igreja em Itapeva são 3. E nós achamos por bem no início trazer todas as células ao templo, para que pudéssemos então fazer uma integração
dessas células e trabalhando com a igreja, com o povo, o projeto de Deus, no sentido de ser verdadeiramente não apenas a igreja de Cristo, mas sermos também uma voz profética, para podermos então, caminhando, entendendo que Jesus Cristo, Ele é o cabeça, e Ele próprio deu a igreja, para que pudesse estar realizando a sua obra até a consumação dos séculos. Então, essa é a razão que todas as quintas-feiras nós temos um momento de estudo. E nós estamos continuando os estudos que iniciamos na igreja, não apenas nas células, mas também nos cultos, entendendo que Deus tem um projeto, e esse projeto nós precisamos primeiro entender esse projeto, crer nesse projeto, e nos dispormos a este projeto, que é o projeto da salvação, e por que não dizer, entrando naquilo que temos falado com a igreja, o projeto de Deus é o descanso. Quando nós vamos lá em Mateus, ele diz, Mateus 11, 25 a 27, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E também ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, descanso para as vossas almas. A partir daí, então, nós temos trabalhado com a igreja, e nós trabalhamos o momento em que Deus chama o seu povo cativo no Egito por 400 anos, 400 a 430 anos. E aquele povo foi até o Egito para ser uma resposta de Deus no momento de crise. Foi o momento em que José teve a visão, e essa visão se cumpre quando houve 7 anos de fartura, e depois houve 7 anos de miséria, onde nada se produzia. Momento em que ele próprio diz, diante dos seus irmãos, em Gênesis 50, 20, ele diz que, na verdade, os irmãos dele fizeram tantas coisas ruins para ele, até estavam se culpando, e culpando com razão, mas ele diz que Deus o fez chegar ao Egito antes deles. Para quê? Para que a sua família não morresse de fome, e para que a terra, que estaria em um momento de fome, pudesse ter o alimento ali no Egito. E aí, quando nós começamos a entender essa palavra, esta visão, no momento de pandemia que nós nos encontramos, eu quero que você guarde esta palavra. Você, igreja de Cristo, que Deus, em momentos de crise, sempre, Ele levanta alguém. Ele levanta um homem. Para quê? Para que possa fazer visível aqueles até que não creem o projeto de Deus. O nosso maior desafio hoje é nós entendemos esse projeto. E entendemos que Deus, Ele está atento a tudo que está acontecendo. E posso até dizer que neste momento Ele está fazendo como fez com Davi. Ele disse que ele encontrou um homem segundo o coração de Deus para aquele momento de desafio. Hoje também Ele está procurando um homem, uma mulher de Deus, que faça diferença neste momento de desafios.
E ele, nesse momento de desafios, nesse momento de pandemia, ele está equipando a sua igreja, a igreja de Cristo. E quando nós falamos da igreja de Cristo, e aí é importante que nós entendamos como ministério metodista, o ministério metodista, ele entende que ele é um ramo desta árvore que é Jesus. É um ramo. Assim como existem outros ramos. Existem ramos presbiterianos, batistas e outros tantos. E é importante nós entendermos também que cada um de nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós produzimos no ministério pelo qual o Senhor nos chamou. Então, esta é a preocupação de que a igreja metodista entenda que o ministério que o Senhor o chamou é para reformar a nação, reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Quando, no dia 24 de maio, nós vamos comemorar esse ano, o Dia do Coração Aquecido, quando John Wesley teve a maravilhosa experiência com o Espírito Santo, uns chamam de batismo com o Espírito Santo, outros segunda bênção, outros coração aquecido, mas o importante é que realmente ele teve um encontro e nesse encontro ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. Por que estranhamente? Porque nunca ele tinha passado por isso, era estranho para ele. Mas quando isso aconteceu, ele escreve no seu diário que ele sentiu e teve certeza de que os seus pecados todos foram perdoados. E perguntando para ele qual é a diferença de antes da experiência que ele teve do coração aquecido e depois do coração aquecido. Ele responde, ele diz, antes eu era crente, antes eu servia a Deus, antes eu estava na igreja de Cristo, sim. Tá, e qual é a diferença? A diferença é que antes eu estava na casa de Deus, estava no templo, estava com os irmãos da igreja, só que eu me sentia como escravo dentro de casa. Mas a partir do momento em que ele disse e testificou e escreveu no seu diário, que ele teve essa experiência do coração aquecido, ele diz, a partir de então, eu me senti na casa, só que agora, como filho. E qual é a diferença do filho e do escravo? Eles estão na mesma casa. Só que o filho tem autoridade. O escravo, ele não tem autoridade. O filho tem herança, o escravo não tem herança. Eu quero que você perceba isso, e a nossa preocupação como igreja é que muitas pessoas estão na igreja, como John Wesley, ainda mais. John Wesley, ele era filho de pastor, ele já era pastor, e ainda ele estava como escravo, e o escravo está sempre com medo. Ah, se o escravo faz alguma coisa errada, o seu dono o chama, o seu dono o castiga. Mas o filho, quando ele comete alguma coisa errada, lógico que comete, é diferente. O tratamento do filho é diferente do tratamento do escravo. Infelizmente, muitas pessoas hoje vivem dentro da igreja assim. Estão cultuando a Deus sim, mas vivem com medo. Vivem com medo de Deus. Vivem com medo da pandemia. Vivem com medo de tudo. Mas, quando nós realmente caminhamos e entendemos
que o momento do descanso do Senhor, que nós descansamos no Senhor, como filhos nós descansamos no Senhor. Então era só essa introdução que eu queria colocar para justificar o momento que nós temos de estudo, né, das células. Algumas pessoas vão dizer, pastor, mas não é culto. Não, não é culto. E alguém até vai dizer, pastor, o senhor está sem gravata. Bom, a gravata não prega, né? Mas, pelo costume, sempre no domingo a gente vem aí com a gravata. Mas uma coisa que nós entendemos é que o momento de estudo, e principalmente a questão das células, e voltando um pouquinho na história do metodismo, células não é novidade. Primeiro, que o próprio Jesus trabalhou isso, e antes de Jesus já havia isso. E no momento da igreja metodista, após este mover do Espírito sobre a vida de John Wesley e aquele movimento metodista, aconteceu que foi instituído também as bandas, foi instituído as classes de santificação, e então era como se fosse hoje as células. Só que essas células eram com uma finalidade tremenda. Primeiro, era buscar de Deus, em Deus, a santidade. A santidade. Então, nós também entendemos que o que o Senhor quer hoje no grupo de células é que nós entendamos que nós precisamos buscar tomar posse da santidade. E essa santidade não é no sentido de ser santarrão, ou seja, aquele que se acha. Não. Porque se uma pessoa se acha, ela não é. E para nós entendermos isso, não é muito difícil, não. Se você está procurando uma pessoa e você diz assim, olha, eu estou procurando uma pessoa humilde, você vai procurar uma pessoa humilde. Se alguma pessoa dizer assim, olha, eu sou humilde, pronto, ela já não é mais humilde. Conta-se uma história que alguém estava numa firma procurando uma pessoa que realmente pudesse levar o troféu, uma medalha. Essa medalha era humilde. E procuraram e chegaram lá e encontraram um funcionário que era realmente aquele que preenchia todas as exigências. E aí colocaram aquele funcionário em um lugar de destaque e colocaram então aquela medalha no seu peito. Este é humilde. A partir daquele momento ele já não foi mais humilde, porque ele deixou colocar a medalha nele. Já estava ostentando uma medalha de humildade. E também isso nós temos percebido. Algumas pessoas que dizem que são humildes, mas na verdade não são humildes, porque têm buscado uma medalha, têm buscado um destaque. Mas na verdade, o humilde é aquele que se deixa humilhar, como Jesus Cristo se deixou humilhar, para que realmente o projeto de Deus fosse cumprido em sua vida. Então, agora nós queremos orar para que Deus nos conduza ao estudo que faremos a partir de agora. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir nesta noite. Obrigado porque a tua igreja, espalhada na terra, ela tem sim, ó Deus, o teu propósito. Mas, Senhor, que realmente o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os olhos dos nossos corações para que nós possamos compreender com todos os santos, com a igreja, qual é
a largura? Qual é o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? Então, Senhor, no momento em que vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa, primeiramente, estar sondando-nos e perdoando todo o nosso pecado, aí junto com os familiares, com o esposo, esposa, filhos, filhas, netos, netas. Senhor, que possamos então estar diante de Ti na certeza que o Senhor quer nos ensinar que nenhuma mágoa, nenhuma tristeza poderá nos impedir de mergulharmos na Tua palavra, de nos deixarmos levar pelo próprio Espírito Santo, não confiando em nós, mas confiando no Teu poder, confiando na Tua palavra. Então, Senhor Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Se há alguém que está nos assistindo agora, participando desse estudo, e encontra-se com alguma dor, com alguma enfermidade, Senhor, estende as Tuas mãos, aquelas mesmas mãos do Calvário, e toca agora, Senhor Deus, na região enferma. Vem, Senhor Deus, agora eliminando toda a febre, em o nome do Senhor Jesus. Se há alguma convulsão, também agora, Senhor Deus, nós repreendemos e ordenamos que cesse a partir deste momento, cesse mesmo, para que a Tua glória seja verdadeiramente reconhecida. E a nós, ó Deus, dá-nos a Tua graça e fortalece-nos, ó Deus. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado eu fiz uma pergunta, né? Quem se lembra do que nós falamos domingo? O que é que nós falamos domingo? E algumas pessoas depois falaram, olha, pastor, realmente eu não havia lembrado, não. Mas nós queremos falar de novo. O que é que nós falamos domingo? Ah, bom, domingo agora está bem mais fácil, né? Porque domingo foi antes de ontem. Mas o que é que nós falamos na quinta-feira passada? Vou um pouco mais além. O que foi que nós falamos no domingo, não esse passado, mas o outro? O que foi que nós falamos e estudamos na quinta-feira passada, neste domingo, e agora nós vamos continuar. Mas um domingo passado, não este recente, o outro, nós falamos do apóstolo Paulo orando ao Senhor para que verdadeiramente ele pudesse compreender. E para compreender, ele orava para que Deus pudesse abrir e iluminar os olhos do seu coração, para que pudesse compreender. No domingo passado, nós trabalhamos, estudamos, pregamos sobre os discípulos caminho de Emaús, e os olhos deles estavam impedidos para conhecer Jesus. E Jesus foi pregando com eles, foi falando, começando por Moisés, e passou pelos principais sacerdotes e pelos profetas, e foi passando até que chegou um momento em que ele disse, olha, tudo isso é conhecido de vocês. E houve um momento do partir do pão, então nós tivemos a Santa Ceia do partir do pão, o partir do pão que abre os olhos. Na quinta-feira passada, nós vemos aí uma sequência onde Moisés, com mão forte do Senhor, retira o povo lá do Egito, caminha com esse povo, e agora, no Monte Sinai, o monte da aliança, o monte onde as tábuas da lei foram escritas, quebradas. Posteriormente, Moisés, aí ele mesmo lavra uma das pedras, 2 pedras, e volta ao monte e fica mais 40 dias e 40 noites.
E aí então Deus não apenas escreve os mandamentos, mas além dos mandamentos, ele dá todo o projeto, toda a arquitetura do tabernáculo que deveria ser erguido agora no meio do arraial, não fora do arraial, como Moisés havia armado a sua tenda. E agora a presença do Senhor caminhando com o povo. E neste momento, no capítulo de número 34, quando Moisés fala com Deus, e Deus aceita Moisés, momento em que Deus diz que realmente tudo aquilo que que Moisés estava falando e pedindo, Deus concedia, inclusive ele diz que conhecia Moisés pelo nome. Aí então Moisés aproveita essa oportunidade para chegar diante de Deus e pedir algo mais. Algo mais. E nós aqui também falamos que o grande impedimento do excelente é o bom. Nós assim entendemos a questão de Moisés. Deus já havia dito a ele que iria com ele e que daria terra, que o conhecia pelo nome e que a graça de Deus estava com ele. Então todos nós podemos dizer, gente, que coisa linda, eu não queria mais nada. Para mim isso aí era o suficiente. E aí então eu quero hoje trabalhar, como nós trabalhamos a semana passada, sobre aquilo que nós queremos de Deus. Deus é do tamanho que você realmente deseja. E por que nós estamos estudando? Porque nós precisamos conhecer não apenas Deus, mas nós queremos conhecer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e aquele que ama verdadeiramente. E por que temos que mergulhar na Bíblia, na palavra de Deus? Porque não existe outro meio de você conhecer Deus a não ser pela sua própria palavra. E aí eu desafio a igreja. Por isso nós perguntamos o que foi falado no domingo passado, o que foi falado no outro domingo, o que foi falado na quinta-feira, o que vai ser falado nessa quinta-feira. Porque se você, durante a semana, não meditar, você perde. Ou como se faz na escola, as crianças vão na escola e aí então se passa, no meu tempo fazia assim, passava-se lição de casa. Hoje será que acontece isso? E aí, quando passamos um pouquinho mais, né, quando vamos lá para a faculdade, aí então são as pesquisas, são os livros que nós somos obrigados a ler. Para quê? Para que depois nós estejamos resumindo o livro. Para quê? Para que aquela matéria que foi passada, nós realmente possamos dominar. E não é diferente da palavra de Deus. Se você não busca, se você não vai na Bíblia, se você não tem uma vida diária com a meditação da palavra de Deus, meu amado, eu não estou dizendo de você pegar, né, algumas frases feitas e começar a bombardear o WhatsApp com frases feitas. Isso é fácil. Mas abrir a palavra. E hoje, né, nós temos aí a tentação, né, de nós termos o nosso celular, e ali tem a Bíblia inteira, ali tem inário, ali tem tudo. Mas quantas vezes você está ali na palavra e de repente entra um anúncio ali e você vai para o anúncio? Quantas vezes?
Agora eu digo para você, se você abrir a tua Bíblia e estar lendo, o único anúncio que você vai ver no meio da Bíblia, no meio da meditação, é o anúncio de Jesus dizendo, isso é eu que estou falando com você. Ele não vai te levar fora daquilo que ele está falando para você. Então eu desafio você, igreja, a realmente acompanhar esse estudo que nós estamos fazendo. E eu sei que você hoje, domingo, eu coloquei os textos, né, que nós iríamos falar. Mas hoje não, hoje você sabe. Quinta-feira passada, nós paramos em Êxodo, capítulo de número 33 e 34. Então, eu quero ler aquilo que nós trabalhamos a semana passada. 33, Êxodo 33, versículo 21 até o versículo de número 23. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a pedra, a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. E retrocedendo um pouquinho, o capítulo de número 20, quando Deus fala para ele, acrescentou, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eu vou repetir. Portanto, homem nenhum verá a minha face e morrerá. Nós trabalhamos a semana passada, onde Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse, olha, é meio difícil. Porque nenhum homem viu a minha face e continuou vivo, trocando em miúdos, para ver a face de Deus é só morrendo. Vou repetir, eu quero que você, se você está anotando num caderninho aí, para ver a face de Deus é só morrendo. Vocês se lembram da expressão de Isaías quando estava no templo? E ele diz, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele viu que o templo encheu de fumaças. E aí ele diz, ai de mim, porque estou morrendo, porque eu vi o Senhor. Eu vi a glória do Senhor. Então, esse sentimento de morte, por quê? Ele diz, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E vi o Senhor. Ele não havia visto o rosto do Senhor, mas ele havia visto o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Assim como Moisés, quando Deus vinha com a nuvem, parava à porta da tenda de Moisés e diz que Deus falava com Moisés como qualquer um fala com seu amigo, ou seja, ele falava bem pertinho de Moisés, mas ele não conseguia ver o rosto de Deus por conta da nuvem. E aí nós vamos entender porque é que Deus diz para Moisés, eis aqui um lugar pertinho de mim. Eis um lugar pertinho de mim. Eu quero que você fique aqui, pertinho de mim, sobre uma pedra. E aí ele diz, olha, eu vou fazer passar a minha glória, mas o meu rosto você não vai poder ver. E você só vai conseguir ver a glória de Deus, ainda que pelas costas, por uma
fenda, uma pedra quebrada. Ele diz: por esta fenda você vai conseguir ver a glória de Deus pelas costas. E assim Deus fez, porque aí Moisés viu a glória de Deus. E o que nós estamos nos propondo, né, nesses dias agora de estudo, é nós entendermos o descanso de Deus. Porque no versículo de número 14, nós já falamos sobre isso, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E eu te darei descanso. Então nós queremos entender esse descanso. E mais uma vez nós chegamos no descanso. E o que é descanso? Só para nós entendermos, quando Deus, lá no princípio, fez o universo, ele fez pela palavra. Quando ele criou o homem, quando ele depois criou a mulher da costela do homem, ele fez tudo e ao sétimo dia ele descansou. O que quer dizer descansou? Não havia mais nada pendente para que Deus fizesse. Porque tudo que Deus fez estava num sincronismo perfeito. Detalhe, Adão e Eva, eles não precisavam semear nada. Não. Porque o projeto de Deus era tão perfeito que eles apenas iam cuidar. Eles não precisavam capinar, eles não precisavam colocar inseticida. Não, por quê? Isso não existia, praga não existia. E era tão bem feito que o homem foi colocado num jardim para cultivar. Hoje, nós percebemos que às vezes nós até nem conseguimos ver uma flor. Por quê? É tanta correria. Mas lá não havia tanta correria, não. E eles tinham a oportunidade de ver e sentir a beleza das flores, o perfume das flores. Por quê? Porque era o projeto de Deus. Então, o projeto pleno. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e à manhã do sexto dia. E aí, então, no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou de toda a sua obra. O que quer dizer descansar? Primeiro não tenho mais o que fazer. Então, estou descansando. E um detalhe, Adão e Eva também estavam descansando no projeto de Deus. Eles apenas obedeciam aquilo que Deus falou e eles estavam no projeto de Deus descansando numa provisão de Deus. Quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 5 até o 6, 7, que é o Sermão do Monte, quando Jesus disse assim: olhai as aves dos céus, Jesus não estava apenas dizendo por não ter o que falar, olha as aves do céu. Não, não, não. O que ele estava dizendo assim, olha, presta atenção na ave do céu. Ela não semeia, ela não colhe, ela não ajunta em celeiro. Mas todo dia ela sai cantando. Sabe por quê? Porque ela sabe que vai ter alguma coisa para comer. Até o pardal. Lá em casa a gente tem uma experiência, que o pardal come na mesa. Ele entra pela janela e quando você vê ele está comendo na mesa. Está o pardal. Então Jesus estava dizendo, olha, perceba bem, olha bem. O que ele estava dizendo é o seguinte, olha, o pardal, os pássaros, lá no paraíso também era assim, eles não mudaram. Eles continuam comendo, bebendo, porque este Deus continua sustentando.
E quando ele diz também, olha, os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O que ele estava dizendo é o seguinte, olha a preocupação de Salomão aí em ter dinheiro, em ter alguém, né, para confeccionar as vestimentas, ter pessoas para colocar as coisas, as joias, os pendentes, tudo aquilo. Ele diz, olha, tudo isso que o homem faz para trazer sobre Salomão as suas vestes, esse lírio aqui ninguém faz nada, eu é que estou vestindo aquele lírio do campo. Estou dizendo isso por quê? Para que você entenda que o descanso é isso. Você entender que não é você que faz. Você desfruta daquilo que Deus fez plenamente. Você descansa no projeto de Deus. Detalhe, e Deus descansa de você. Por quê? Deus não precisava se preocupar com Adão e Eva. Enquanto eles obedeciam a Deus, Deus não precisava se preocupar com eles. Eles descansavam em Deus e Deus descansava porque não precisava estar correndo atrás de Adão e Eva. Mas não foi bem assim que as coisas continuaram. Um dia, nós sabemos a história, eles comeram da árvore proibida, e aí então Deus, diz a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, capítulo número 13, diz que Deus vem para encontrar com o homem e a mulher. Na viração do dia, ele vem no jardim e não encontra o homem, não encontra a mulher. Por quê? Porque eles haviam se escondido. E aí Deus chamando, até que eles encontram Deus, ou Deus encontra eles, né, os encontra. Mas uma coisa que é interessante, Deus pergunta a eles, por que vocês se esconderam? E ele já responde também, comeste da árvore que eu ordenei não comesse. Aí então, eles falaram, é que nós estávamos nus e nos escondemos. Eles esconderam por quê? Mas olha bem, eles já haviam feito para si roupas de folhas. Voltando lá, Salomão em toda a sua glória, né? Precisava de gente para fazer a vestidura para ele. Ele próprio aí falava, olha, eu quero assim, mas mesmo assim ele não era nem de perto parecido com o lírio, porque o lírio era quem fazia era Deus. A roupa dele, quem fazia eram os homens. Na mesma proporção, Adão e Eva procuraram fazer vestimentas para cobrir a sua nudez. Só que mesmo fazendo vestimentas para cobrir a sua nudez, eles continuavam nus. Por quê? Porque aquilo que o homem faz para cobrir o pecado, este não cobre. Este não cobre. E aí nós vamos perceber que no decorrer da existência do ser humano, ele vive correndo atrás de tudo para cobrir o seu pecado. E na maioria das vezes, até mesmo na igreja, as pessoas acham que elas precisam ir à igreja, por quê? Para que o seu pecado seja coberto. Outras pessoas, elas acham que elas têm que ter algum cargo na igreja para que os seus pecados sejam cobertos. Algumas pessoas, não, pastor, eu preciso ajudar o próximo, por quê? Porque eu ajudando o próximo, a caridade vai fazer com que eu seja salvo e salva. Mas veja que tudo isso é o homem, é a mulher, fazendo para cobrir o pecado. Ou seja, e durante todo o tempo, o homem esteve e está procurando fazer obras para se justificar, para ter o perdão, e até mesmo para agradar a Deus. Ou seja, eu vou agradar a Deus
Logo, eu agradando a Deus, Ele vai me perdoar. Eu agradando a Deus, Ele vai me dar aquilo que eu estou precisando. E aí nós vivemos envolto de campanhas e mais campanhas. Olha, nós vamos fazer a campanha disso. E aí, então, as pessoas vêm nessa campanha. Termina aquela campanha, vamos fazer uma outra campanha. E as pessoas vêm naquela campanha. E aí você faz uma outra campanha e vai fazendo campanhas. Para quê? Porque as pessoas querem se sentirem aceitas, amadas. Então, elas fazem tudo para serem amadas. E aí, contextualizando um pouquinho essa questão de fazer para ser amado, para ser amada, algumas mães que têm a felicidade de ter os seus filhos em casa aí, né? Mas há muitas que não. A minha esposa, por exemplo, ela não tem os filhos em casa. Ontem ela ficou toda feliz porque fizeram ali uma live, é isso? Do netinho brincando e com presente, e isso, aquilo, porque foi aniversário dela. Nossa, mas ela ficou toda feliz lá. Mas os filhos estão longe. Como é que vai ser agora no Dia das Mães? Aí vai falar assim, não, eu quero oferecer alguma coisa, mas não posso oferecer agora. Então, a sua mãe não vai amar você, porque você não vai poder ir lá na casa dela, você não vai poder oferecer um agrado para ela, um presente, então sua mãe não vai amá-lo. Não, meu amado, a tua mãe ama você. Tá? Sua mãe ama você. O amor não é condicional àquilo que você vai dar para agradar ou não vai dar para agradar. O importante é que você entenda que o amor existe, o amor está ali. Por quê? Porque ela te gerou com amor. Também a questão de Deus. Quando nós entendemos que nós sim vamos à igreja, que nós buscamos a Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós queremos saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer de nós. Aí então, nós vamos entender que nós o amamos, como diz João, porque ele nos amou primeiro. Então, entenda a inversão que nós temos feito de valores. Nós achamos que nós precisamos amar a Deus para que Ele nos ame. Não, João diz, olha bem, ele diz, nós o amamos, só para nós entendermos essa colocação. Se nós o amarmos, ou se nós não o amarmos, Deus vai continuar nos amando. Sabe por quê? Eu preciso fazer esforço para amar. Eu preciso querer amar. Mas Deus não precisa. Por quê? Porque Ele é o próprio amor. Então, Ele não pode negar a sua existência, aquilo que Ele é. E muitas vezes nós julgamos Deus como se nós fôssemos deuses. Eu amo o Renato. Por quê? Porque ele tem me ajudado muito. Mas eu não amo uma outra pessoa porque ela não tem ajudado eu, ou me ajudado. Então nós achamos que, por conta dos sentimentos que nós temos e a visão que nós temos, nós achamos que Deus tem a mesma visão de nós. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, quando fala aqui do descanso, o descanso, na verdade, é o descanso na provisão, é o descanso em Deus, é o descanso naquilo que a palavra de Deus promete e
cumpre. Veja bem, Abraão, quando ele saiu da terra dos seus pais e foi para a terra que Deus disse que daria para ele e faria dele uma grande nação, ele saiu sem saber para onde ia. Por que ele saiu sem saber para onde ia? Porque ele descansava e primeiro creu e descansou na vontade de Deus, na provisão de Deus. Ele não saiu dizendo, olha, agora eu vou ter que fazer certinho, sabe? Agora eu vou ter que agradar. Não, meu amado, ele saiu sabendo que Deus estava com ele. E quem edificaria aquela casa, quem edificaria aquela nação, quem faria dele uma grande nação, era o próprio Deus. Então, eu quero que você também entenda isso. Que Deus, Ele realmente quer que você entre no descanso dEle. E como é que nós entramos no descanso dEle? Quando Ele diz aqui, eis uma pedra junto a mim, e quando eu fizer passar a minha glória, você vai ver numa pedra, né, numa fenda da pedra, ele está falando de Jesus Cristo. E aí, continuando um pouco a leitura aqui, nós vamos perceber que Moisés subiu no monte, ele lavrou as pedras, né, e levou até Deus. E aí Deus, quando ele retorna, nós já falamos isso, com o rosto brilhando, né? Teve que colocar um véu sobre o seu rosto para poder conversar com o povo, e aí tirava o véu para ir diante de Deus. Então, ele fazia isso. Aí Deus, então, ele chama aquele povo para que aquele povo entendesse que a presença de Deus estaria no meio deles, e Deus estaria fazendo com que eles, através das suas ofertas, vamos dizer assim, entre aspas, porque tudo que eles tinham não era deles. Por quê? Quando Deus veio lá no Egito com as pragas, na última praga, Deus diz a Moisés, olha, vocês vão agora ser mandados embora do Egito, só que vocês não vão, enquanto eles não derem para vocês ouro, prata, tecidos, e tudo quanto vocês exigirem, Faraó vai dar a vocês para que vocês saiam. Mas Deus já tinha um plano em tudo aquilo. Todas as joias, ouro, prata, bronze, os tecidos, e tudo que foi dado ali por Faraó, Deus já tinha um projeto. O projeto era que aquilo seria usado na construção do tabernáculo, onde Deus, no centro ali do arraial, seria adorado, e a presença de Deus com eles é o que realmente fazia e faz a diferença. E aí você vai entender também por que é que Deus se irritou. E Moisés também veio e quebrou as duas tábuas, quando ele chegou e viu um bezerro de ouro. Mas esse ouro, de quem era? Aquele ouro não era do povo, mas era o ouro que Deus disse ao povo, vocês vão exigir de Faraó ouro. Vocês vão exigir. Para quê? Para o projeto de Deus. E aí o que acontece? O que Deus deu, eles não estavam usando no projeto de Deus. Foram fazer o quê? Um ídolo. E isso nós precisamos entender. Há um projeto de Deus e Deus viabiliza o projeto. E às vezes nós queremos correr atrás. Não, Deus viabiliza. E nós cremos nisso. E aí caminha. Deus estabelece as festas. E no momento em que eles vão entrar na terra prometida, Deus fala com este povo
e estabelece diante deles as leis. E uma destas leis, ela está em Levíticos 25. Levíticos 25. Veja bem, no momento em que eles entram na terra. Levíticos 25, é só você caminhar um pouquinho mais do Êxodo, aí você já encontra. Versículo de número 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos, porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, presta atenção, para a terra, um sábado ao Senhor, não se semeará o teu campo, nem podarás as tuas vinhas. O que nascer de si mesmo, da tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podarás, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, aos teus servos, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao teu estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Caminha um pouquinho mais. Agora, esse é o ano sabático. Mas agora ele vem com o ano do jubileu. Olha bem, versículo número 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Quanto que dá? 49. De maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. Farás passar a trombeta vibrante. Do dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade da terra de todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, do que nele nascer de si mesmo, nem dele colhereis as uvas, as vinhas, não podadas, porque é jubileu santo. Será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimirás o teu irmão segundo o número dos anos deste jubileu. Comprarás do teu próximo segundo o número dos anos das mercês, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentará o preço, e sendo pouco, abaixarás o preço, porque ele te vende o número de meses. Não oprimas o vosso próximo, cada um, porém, tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, e observarei estes estatutos.
E aí? Deu para imaginar alguma coisa? Talvez até você fala, complicado. E realmente não é muito fácil, não. Vamos lá. 8 horas já, hein? Já passou um tempo. Nós não vamos esgotar mesmo tudo, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Primeiro, que quando Deus, lá no princípio, fez e tudo estava pleno, ele descansou ao 7º dia. Tudo certo. Com um problema. Deus não precisava fazer nada, o homem não precisava fazer nada. Beleza. O homem pecou. E aí, quando o homem pecou, qual foi o veredito? O veredito já estava dito: no dia que você comer, você vai morrer. Então agora já não houve mais descanso, em todos os sentidos. E não é muito difícil eu agora entender isso, né? Porque antes, quando eu era criança, né, meu pai e minha mãe falavam: Nino, vai pegar uma coisa lá. Meu pai consertava carro e eu ficava ali por volta. Ele falava assim: Nino, pega a chave de meia, pega a chave 916. E eu ia correndo, né? Sabe por que ele falava isso? Porque ele não ia sair debaixo do carro consertando para correr atrás de chave. Agora eu entendo porque falava assim: ó, você não quer buscar o pão? Vai logo lá no pão. Eu ia correndo. Agora, se alguém falar assim, vai logo comprar o pão, eu falo, não, pode ir você, porque eu não posso ir logo. Porque eu tenho limitações pela idade. Por quê? Justamente por conta do pecado. Por conta do pecado. Uma outra coisa, lembra no início que nós falamos que eles não precisavam capinar a terra, eles não precisavam passar nenhum veneno na terra, eles não precisavam adubar a terra, eles não precisavam nada disso. Por quê? Porque a terra só produzia o que era bom, mas no pecado Deus disse a Adão e disse a Eva: a terra também produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Ou seja, a terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir pragas por conta daquilo que vocês fizeram. Fruto do pecado, agora a terra produz o fruto do pecado, e o fruto do pecado é que no nosso corpo, ele faz com que o nosso corpo esteja, a cada dia que nós vivemos, nós estamos morrendo um dia. É difícil nós entendermos isso quando nós somos crianças. A gente não via a hora de passar, que no nosso tempo era passar de maior. Queria ser de maior de qualquer jeito, né? Até na carteirinha do colégio, a gente até queria colocar até mais idade para a gente poder, né? Mas agora a gente quer diminuir, mas não tem jeito de diminuir, não. Então, veja, aquilo que era o descanso, que era pleno, que era perfeito, deixou de ser. E não apenas no nosso caso, mas também do próprio Deus, porque aquilo que Deus tinha feito pleno, perfeito, agora Deus se preocupa em buscar o homem não pleno, não perfeito, fora do descanso. Deus agora é que vai buscar o homem para dar ao homem o descanso. Então, a partir do pecado, nós começamos a perceber Deus correndo atrás do homem e da mulher. Nós vemos lá a Torre de Babel, as pessoas foram todas espalhadas pela terra. Nós vemos no caso de Noé, onde Deus salva, através de Noé, uma família. E nós começamos a ver essa obra de Deus em Abraão, chamando Abraão: Abraão, vai para uma terra, e eu vou te dar descanso. Aí ele vai, José, e vamos assim, e Deus sempre procurando para o povo, dar ao povo descanso. E o que é um descanso? É o descanso naquilo que Deus promete. É o descanso na provisão de Deus. Veja, quando eles vão entrar na terra, Deus coloca, entre tantas leis, ele coloca 2 leis, que era o ano sabático e o outro que era o ano do jubileu.
Qual era o ano sabático? O ano sabático eles trabalhavam 7 anos. E aí, no 7º ano, eles não plantavam, eles não colhiam. O ano inteiro, pensa, um ano inteiro. Antes era um dia, Deus descansou num dia. No 7º dia, Deus descansou. Mas agora ele está propondo o quê? Um ano de descanso a cada 7 anos. Pensa. Qual seria o propósito de Deus de falar, olha, na terra que vocês vão entrar, no 7º ano vocês vão descansar, vocês não vão plantar, vocês não vão colher, vocês vão apenas usufruir daquilo que eu dei, daquilo que eu fiz produzir. E detalhe, você continuando a ler esse texto que nós iniciamos no 21, você vai perceber que no ano sabático, tá? No último ano, para iniciar o ano sabático, no último, a terra produzia 2 vezes mais do que os outros anos. Por quê? Para que no ano sabático eles não precisassem colher, porque eles tinham estocado tudo. Tá, eles tinham estocado tudo, mas quem é que deu tudo? Era o próprio Deus. Por que eles não precisavam plantar e nem colher? Porque os moradores que estavam ao redor deles, os escravos, os jornaleiros, é diferente de escravo e jornaleiro. O jornaleiro era aquele que era judeu e que estava junto com eles, trabalhava para os judeus, mas não era um escravo. E tinham também os escravos. Então, era para que eles, no ano sabático, colhessem do que tinha na terra. Ou seja, um ano a terra era terra sem dono. Nesse ano sabático, era terra de ninguém. Aí eu tenho uma plantação, tenho a vinha lá, e esse ano eu não posso podar, mas ela vai produzir, lógico que ela vai produzir. Só que o que ela produzir, quem quiser ir lá pegar a uva e fazer o vinho, vai chegar, e eu não posso falar nada, sabe por quê? Porque está dando descanso para a terra, eu estou no descanso, e as pessoas podem descansar também na terra, o tempo que quiserem, e comer do que tem na terra por um ano. Você está entendendo agora o ano sabático? E por que descanso? Porque o que Deus estava dizendo é o seguinte: vocês precisam crer em mim. Vocês precisam saber que eu é que dou a provisão quando vocês entrarem na terra. E outra coisa, neste ano sabático, todo mundo tem direito. E o escravo também não vai trabalhar. O jornaleiro também não vai trabalhar. Mas todos vão comer, se alimentar e descansar. Eu tenho ouvido, algumas pessoas, até inteligentes, dizendo, nós estamos no ano sabático. Misericórdia. Esse não é o ano sabático. O ano sabático é quando você descansa na provisão de Deus. Não é você descansar na sua casa e ficar cansado de descansar. Não, não é isso. Não. Mas é você entender que Deus, Ele está provendo tudo o que você precisa neste momento de descanso. Então, agora contextualizando o descanso, você que tem
uma loja. Você que tem uma atividade e você está preocupado, lógico que você tem toda a razão de estar preocupado e preocupada. Mas entenda uma coisa, que Deus está no comando, Deus está no controle. E entenda que quando vier o tempo determinado, o que você vai realmente em Deus, pela fé, conseguir, depois deste momento de pandemia, é provisão de Deus, que vai ser muito mais do que anteriormente. Veja, Deus, quando chegava esse momento, Ele fazia com que a colheita dobrasse para que eles pudessem descansar na provisão de Deus. Entenda que Deus também provê para que você descanse. Ah, pastor, mas eu não consigo, a minha mente não para de pensar. Justamente, a tua mente não para de pensar, porque você acha que é você que vai fazer. Não é você que vai fazer, é Deus que está fazendo. E nesse momento de descanso, o que Ele está dizendo para você é isso: descansa na minha provisão. Deus não falha. Deus não falha. Caminhando um pouquinho mais, nesse mesmo texto diz que também havia o ano do jubileu, que era o ano sabático, o ano do jubileu, e também entendido como ano aceitável. Ano do jubileu e ano aceitável. Como funcionava? Nós já vimos que 7 anos, né, cada 7 anos tinha o ano sabático, certo? Só que daí haviam mais 7 anos, num total de 49. E quando era esse último ano dos 49, ou seja, 42 anos, depois entra nos 49, quando vencia, tá? Quando vencia esse ano, que era agora o do jubileu, eles descansavam um ano, que era o ano sabático, não era assim? Só que no ano do jubileu eles descansavam mais um, que dava 50. Ou seja, eles descansavam 2 anos. De repente você fala assim: nossa, que gostoso. Não sei se gostoso, mas eu não acho, porque agora estou descansando meio demais em casa, né? Mas é importante que nós entendamos por que ele diz isso. Só que esse ano sabático era diferente do ano do jubileu. Por quê? O ano do jubileu e o ano aceitável era um momento onde Deus, na sua grandiosidade e na sua provisão, presta atenção nisso, Ele nivelava todos por baixo. Como assim, pastor? Desafio você para ler isso daqui na sua casa, para você entender um pouco melhor. Era assim. Eu tenho uma propriedade que, vocês lembram, que quando este povo entrou na terra prometida, foi dividido a terra em heranças das 12 tribos. Então, cada tribo, tá? Ou seja, cada família, né, tinha uma posse da terra. Então, eles possuíram a terra e eles tinham a posse da terra. E esta posse da terra, ela era legítima e era, vamos dizer assim, perpétua. Como assim, pastor? Você tem a terra para produzir. Mas o que acontecia? As pessoas, né, por algum contratempo ou por situações, eles vendiam
uma parte da terra. Ah, o outro lá, sabe? Então, estou vendendo uma parte da terra. Vamos voltar aos 7. 7 anos, o primeiro ano sabático, lá. Ele vendia um pedaço da terra. E a pessoa ia trabalhando na terra. A terra era dele. E aí, quando chegava o ano, né? O ano que era os 49 anos, né? Ele tinha que devolver a terra ao seu legítimo dono. Como assim, pastor? Sim, era lei, você vai ler isso. Ele tinha que devolver ao seu legítimo dono. E haviam pessoas que tinham um pedaço de terra, porque era entre famílias, então ele tinha um pedacinho, cada família ali dividia entre eles, ele tinha um pedacinho ali. Então, vamos supor que eu, na minha casa, casa do meu pai, nós em 3 filhos, aí então, olha, esse aqui é para você, esse é para você, esse é para você. Aí, de repente, eu cismo, né? E vendo o meu pedaço de terra, e gasto o dinheiro do pedaço de terra. E aí, por conta das dívidas que eu tenho, presumidamente, né? Vem o credor e fala, olha, agora você vai ter que pagar, dá um pedaço de terra, eu não tenho mais terra. Sabe o que acontecia? Eu era levado como escravo para trabalhar como escravo para pagar a dívida. Porque eu já não tinha terra. Mas eu tinha o meu corpo e eu era levado como escravo para salvar, né, aquilo, pagar aquilo que eu devia. Só que quando chegava o ano do jubileu, quando chegava esse ano da proclamação, né, do jubileu, eu tinha as minhas dívidas perdoadas, todas, e não era mais escravo. Ah, e a propriedade que era minha, volta a ser minha. Veja, então, de cada 50 anos, havia esse ano do jubileu, onde era devolvido ao seu legítimo dono, tanto terra, quanto ele agora ser perdoado as suas dívidas, e agora ele não deve. E ele novamente se torna livre. E aí você pergunta, mas por que isso? E é importante nós entendermos isso. Desde do momento que nós lemos, onde Deus diz, olha, eu vou fazer passar a minha glória, mas aqui está uma pedra, junto a mim existe uma pedra, eu vou colocar você sobre essa pedra. E quando passar a minha glória, eu vou colocar você na fenda da pedra e vou cobrir o seu rosto, e a hora que eu passar você vai ver a minha glória. Aquela pedra era Jesus. Quando você entra no ano sabático, o ano sabático representa Jesus. Veja bem, o ano sabático representa Jesus. Por quê? Quando era o ano sabático, eu pergunto, a terra que era minha, era minha? Por direito, sim. Por direito, sim. Mas, segundo o que Deus estabeleceu, não, porque aquela terra era de todo mundo. Se alguém entrasse na terra ali e colhesse uvas, eu não podia falar nada, porque a terra não é minha. Naquele ano sabático, primeiro que a terra ia descansar, ninguém ia plantar. Hoje é diferente, né? A terra, ela não descansa um dia. Por quê? Ela produziu, agora você passa o trator, a própria palha, ela fica ali e você já semeia em cima e ela não tem descanso. Ela não tem descanso. Ela é obrigada a produzir com uma série de coisas, né? Mas lá não. O descanso era, primeiro, para a terra. Segundo, para o homem.
E terceiro, porque naquele ano de descanso, todo mundo tinha direito de comer, de beber e usufruir daquela terra. Meu amado, o que aqui está vendo é o próprio Jesus. Jesus, ele é essa terra. Sabe quem tem direito de usufruir dessa terra, de Jesus? Todos. Não é isso que ele disse lá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus convida para um descanso, é a terra, Jesus, que é para você entrar nesta terra que é Jesus pela fé. E a partir do momento que você entra nesta terra, você encontra descanso, porque não é o que você faz, mas é o que está na terra que te alimenta. Logo, em Jesus, você tem todo o sustento para você, todo. E você vai usufruir dessa terra que é o próprio Jesus, ele é o teu descanso. E aí você começa a perceber, e nós não vamos ter tempo de ir até lá, quando a palavra de Deus fala das pessoas que ficam discutindo por festa, por luas e por sábado. Por quê? Gente, sábado, descanso não é para ser discutido, é para ser tomado posse. É lógico, né, que quando tinha o ano sabático lá, algumas pessoas talvez não acreditassem e não fossem lá pegar da uva. Mas se ele não fosse, ele não ia ter a uva. Ou a uva no símbolo aqui, bíblico, como mosto, como alegria, se ele não for lá e crer que é o ano sabático, ele não vai usufruir da alegria. Se ele tiver fome e ele não for lá usufruir desse ano sabático, ele morre de fome. Mas é morrer de fome com a provisão para comer. Por quê? Porque não creu. Você está entendendo, então? Quando nós entendemos o ano sabático, que é o próprio Cristo, nós precisamos tomar posse pela fé em Cristo e na promessa que Deus fez a Abraão, que fez a Isaac, que fez a Jacó, que fez a Moisés, que nós estamos estudando. Por quê? Não foi isso que ele disse para Moisés? Eu irei junto de vocês e te darei descanso. Lembra que nós falamos, não era o descanso da morte. Não. Porque quando, e lá, 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ele está dizendo que quando nós estamos em Cristo, nós estamos no descanso. Quando nós estamos em Cristo, nós podemos ter toda a provisão de Cristo, em Cristo, para sermos novas criaturas. Aí nós vamos no ano sabático, no ano do jubileu. Então, de cada 49 anos havia o ano do jubileu, onde haviam 2 anos de descanso, onde Deus dava provisão dobrada para que eles pudessem 2 anos ficar no descanso. E as pessoas também usufruírem de tudo. Aí vem à nossa mente também a questão lá do povo que estava no Egito, né, indo para a Terra Prometida, saindo do Egito. E aí o povo começou a reclamar por falta de pão. O que aconteceu? Deus mandou o quê? Maná. E o que é maná? É um pão que descia do céu. Só que ele dizia, olha, vocês vão comer do pão, mas quando chegar na sexta-feira, vai ter maná dobrado, para no sábado vocês descansarem. Sábado não tem maná. E aí o que acontece? Quando eles entram na Terra Prometida, o que aconteceu com o maná?
Parou. Acabou. Por quê? Porque quando eles entraram na terra prometida, eles iriam lavrar a terra e comer aquilo que era da terra. Mas enquanto eles caminharam 40 anos, mais 5 para conquistar a terra, mas vamos lá, vamos arredondar para 40. A Bíblia diz que os sapatos, as sandálias deles não desgastaram. Os vestidos deles não envelheceram. E eles comiam do maná que Deus dava. Então veja bem, mesmo no próprio deserto, uma caminhada complicada, mas foi no deserto onde eles, por estarem, e essa é a luta de Moisés com Deus, de estar Deus com eles, porque tendo Deus com eles na caminhada, eles tinham toda a provisão de Deus e podiam descansar em Deus. Só que aqueles que não creram morreram no meio do deserto. Por quê? Porque Deus jurou, aqueles que não creem não entrarão no meu descanso. Gente, eu não sei se está dando para entender, porque é alguma coisa bastante difícil para a gente explicar em um momento assim de estudo. Voltando aos 49 semanas. Né? Então, ali, quando tem ali esse momento, era um momento também de restituir aquilo que as pessoas haviam perdido. E era também para restituir a propriedade de cada um. Por quê? Para que agora eles, através desse ano do jubileu, eles voltassem a ter a chance de viver uma vida plena. Porque até então foram escravos. Até então tinham que pagar as dívidas. Até então a terra não era deles. Mas agora, no ano, e esse ano do jubileu era o ano onde a justiça se fazia, onde se devolvia tudo quanto eles haviam perdido. E para você entender isso, você vai saber que quando Jesus Cristo veio, ele entra no templo lá em Mateus e Lucas. Mateus 4. Bom, primeiro vamos lá em Isaías. Isaías capítulo de número 6, que é a profecia. Isaías capítulo de número 6. Eu não marquei. Quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Isaías, ele coloca diante daquele povo em Israel, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer libertação aos cativos. 61.
para trazer libertação, Isaías 61, para trazer libertação aos cativos, para trazer restauração e para trazer libertação aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, o Leandro deu uma força aqui. 61, as boas novas, onde o profeta Isaías dá a revelação, né, de que haveria de acontecer isso. Então ele diz, o Espírito do Senhor, Isaías 61, do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade aos algemados, e a apregoar o ano aceitável, olha aqui, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr entre os que estão em Sião de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha aqui o que ele diz aqui no 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Olha bem o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo do ano do jubileu, o ano aceitável. E que ano é este? Era o ano que eles iam comemorando. A cada 49 anos eles comemoravam isso, e isso acontecia. Mas aí, quando você lê esse texto, não tem como você não ir, né, a Mateus 5:4, é isso? 11:5. Vamos lá. Então, Mateus 5:4, acho que é. Então, lê. O Espírito do Senhor... Perdão aí, gente, vamos lá. Mateus 11:5. O que tem aí, 11:5? Tá. Lucas 4:18-19. Lucas 4:18-19 diz assim: Indo a Nazaré, versículo 16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deu um livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18 agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vistas aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu as escrituras que acabastes de ouvir. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntaram: não é esse o filho de José?
quando Jesus, ele entra no templo e dá o livro do profeta Isaías, o rolo do livro, ele abre. Ele não abre aleatoriamente, não, ele abre porque era o projeto de Deus. E quando ele lê, é importante nós entendemos, Jesus havia completado 30 anos. E quando Jesus completou 30 anos, era o ano aceitável, era o ano sabático. Então, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele iniciou o seu ministério no ano sabático. Esse ano que ele diz aqui, o ano aceitável. Esta é a razão que todos na sinagoga ficavam com os olhos fitos nele, como que dizendo, o que ele quer dizer? Para nós lemos esse texto, sabe, é um texto como o outro. Por quê? Porque nós, né, não temos o conhecimento que eles tinham do ano aceitável. E como é que as propriedades eram devolvidas? Como é que os escravos eles tinham liberdade? E você vai ler lá em Levíticos 25 que acontecia assim. As autoridades pegavam uma corneta, naquele tempo não era a corneta dos soldados, né? Mas era uma corneta bem mais simples, né? E eles tocavam um som. E esse som, aqui está dizendo, é um som retinente. E aí todos que ouviam também teriam que pegar as suas e tocarem. E isso era tocado fazendo um barulho enorme em toda aquela redondeza. Todos deveriam tocar esta corneta. E aquela corneta tocava, era dizendo, chegou o ano, chegou o jubileu, chegou a hora de trazer libertação ao cativo, restauração aos pobres, colocar óleo da alegria ao invés de espírito angustiado. Deixar que aquele que até então era escravo, quando ele ouve aquele toque da trombeta, ele já é libertado. Então, ao ouvir o toque da trombeta, ele automaticamente podia sair cabeça erguida. E se o dono dele falasse, para onde você vai indo? Falou, vou indo porque agora eu tenho os meus direitos. E voltando ao ano sabático, ao ano do jubileu, e voltando agora ao descanso. Quando você ouve a palavra de Deus, quando chega até os teus ouvidos a palavra de Deus, é a trombeta que Deus está fazendo com que você creia que Cristo, quando ele leu esse texto lá na sinagoga, ele disse, hoje se cumpriu esta palavra que vocês acabaram de ver, de ouvir. O que ele estava dizendo? Agora chegou o ano do jubileu. Jesus dizendo, eu sou o teu jubileu. Jesus dizendo, eu sou o teu ano aceitável. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, presta atenção,
Não importa a vida desgraçada que você teve até se encontrar com Jesus. Ah, pastor, mas olha, eu fiz muita coisa errada. Tá, você fez e eu também fiz. Mas no momento em que você se encontrar com Jesus, Ele, através da proclamação da sua palavra, Ele te liberta do pecado, Ele te liberta da escravidão, Ele te liberta. Isto é, sim, descanso. E o que é descanso? Então, agora, revisando, e aí então nós entramos na doutrina da Igreja Metodista, que nós cremos, é a santificação. Sabe por quê? Porque quando você tem fé, e a tua fé na palavra de Deus, te mostra que você pode entrar no descanso do Senhor, é quando você descansa em toda a provisão que Deus faz para você. Eu pergunto para você, aquele que estava escravo lá, aquele que já tinha vendido toda a terra dele, não tinha, e agora, além de estar sem a terra e agora ser escravo de um senhor lá, o que ele fez de bom para agora ter a sua terra de volta? O que ele fez de bom para deixar de ser escravo? Meu amado, ele não fez nada, ele só apenas ouviu o toque da trombeta, entendeu que era o dia sabático, e ele diz, estou fora. Mas se ele não entendesse, ele continuava escravo. Infelizmente, amados, tem muita gente escravo. Muita gente escravo. Sabe por quê? Porque, primeiro, eles não ouviram ainda o toque desta palavra. Não entenderam que ele não precisa viver. Olha o que Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte. Porque andais ansiosos. E ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido de Deus as vossas petições com ações e graças. Entenda que a nossa provisão depende dele. A salvação depende dele e ele já fez. E agora nós precisamos descansar nele. E é por isso que ele diz, vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ainda Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 16, nós vamos entender. Colossenses 2, a partir do 16, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, a igreja de Colossos, ele fala de Jesus, ele fala deste que é realmente o próprio ano do jubileu. Ele diz assim, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados. Vou ler de novo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 17. Porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Vou ler de novo. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é
de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto a anjos. Olha aqui, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo bem suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o conhecimento que procede de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele diz que ninguém fique te admoestando, te perturbando por conta de festas, de luas. Ele está dizendo do contexto bíblico ou do sábado. Aí ele diz, sabe por quê? Porque estas coisas são sombras dos bens futuros. O que ele está dizendo? Por que sombra? Eu estou aqui falando com você, mas se você olhar aqui, aqui tem sombra. Eu coloco a Bíblia aqui, né? Eu coloco a Bíblia aqui e ela faz sombra. E aí eu pergunto para você, o que é isso aqui atrás da Bíblia? Você vai dizer se é sombra. Eu digo, sombra do quê? Você fala, sombra da Bíblia. Mas a sombra não é a Bíblia. A sombra é sombra. Mas a Bíblia é que é realmente aquele que tem a luz. Ou seja, quando Moisés pediu e viu a glória de Deus, ele ficou sobre uma pedra. A pedra era Jesus. Quando ele ficou na fenda da pedra, a pedra era Jesus. Quando se falou do ano sabático, o ano sabático é Jesus. Quando falou do ano aceitável, o ano aceitável é Jesus. Por quê? Ele diz aqui, porque até mesmo o sábado, chamado sábado de descanso, ele era apenas a sombra dos bens futuros. Qual é o bem maior futuro? É Jesus. Então, quando nós aceitamos verdadeiramente a Jesus, ele já fez, não é que ele vai fazer, ele já fez. Por que todo mundo tocava trombeta lá e as pessoas eram livres, eles tinham as terras de volta? Por quê? Porque, amado, isso era lei, estava escrito. E ninguém podia fugir disso. Eu quero que você entenda que aqui você tem o Novo Testamento, você tem o Antigo Testamento, e esse testamento, ele garante a você que você tem direito, pela fé, a entrar no descanso do Senhor. Você crê nisso? Então você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Você não precisa ficar aí inquieto. Não fique inquieto. Mas entenda que você tem um descanso. Basta você crer e dizer, eu não vou ficar mais angustiado por conta de estar preso em minha casa. Eu não vou ficar mais angustiado por conta da situação lá da minha família. Olha, vai ser o Dia das Mães. Meu amado, entenda isso, o descanso é Jesus. E ele diz a você nesta noite, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E a igreja de Cristo, ela é aquela que tem por dever tocar a trombeta. E uma das razões que Jesus Cristo foi à cruz foi porque ele bateu firme neste dia que eles não estavam respeitando e não estavam fazendo. O ano do jubileu, eles estavam quietos. Sabe por quê?
Porque para eles era bom continuar quieto, porque se eles continuassem quietos, as pessoas não ouviriam o brado da trombeta e continuariam escravos. Eles não ouviriam o brado das trombetas e continuariam sem as suas propriedades. Mas quando esta palavra vem até você, e você crê na palavra, você toma posse e entra no descanso do Senhor. Você quer entrar nesse descanso do Senhor? Deixa o Senhor te acolher. E ele diz, né, que ele veio pregar aos pobres. Por que pobres? Porque eram aqueles que não tinham mais propriedade, que já haviam vendido tudo, que não tinham mais nada, que até mesmo estavam escravos. Parando um pouco, você pode pensar em algumas situações do passado que te marcaram, que te machucaram, e outras que ainda têm te machucado até o dia de hoje. Mas a hora que você entende que Jesus, ele inaugurou o ano sabático, o ano do jubileu, e ele continua com o ano do jubileu aberto e te chamando. Ele está te dizendo nesta noite: venham a mim todos que creem, todos que estáis cansados e oprimidos, venham e entrem nesta terra. Esta terra é Jesus. Lembro dos 2 ladrões lá na cruz. Teve um que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha o ano do jubileu. Jesus garantiu: é hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ele também te diz hoje, porque hoje é o ano do jubileu e continua. Amanhã, se a igreja não for levada no arrebatamento, amanhã continua. Porque é tempo de nós proclamarmos, e a igreja tem que se preparar. Tenho dito isso todos os cultos. Porque no momento em que passar esta pandemia, a igreja vai tocar o seu clarim, vai tocar a sua trombeta, e as pessoas estarão chegando às igrejas, não só a igreja metodista, não, as igrejas. E nós precisamos nos preparar para acolhermos estas pessoas, e eles entendendo que terão de volta a paz, a alegria, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. E ele, Jesus, é a alegria dos homens, é a alegria da humanidade, e ele é a tua alegria. Amém? Se você tiver alguma dúvida, eu sei que a gente não consegue tirar todas as dúvidas, talvez até algumas dúvidas ficaram, mas pelo menos para o pessoal da igreja, né, do grupo, pode entrar em contato com o pastor ou mesmo colocar no grupo. Agora, se você não faz parte do grupo, não sei como é que faz. Mas você pode até ligar também para o pastor, né? Então, marca o teu telefone aí. O telefone do pastor é 997 32 13 38. Aqui é 15, Itapeva. 997 32 13 38. Nós vamos orar com você agora. Entra no descanso do Senhor. Senhor Deus, querido Pai, diante de Ti, Senhor Deus, nós estamos agradecendo, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos levado, e tem também, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, tem iluminado os olhos do nosso coração, para podermos entender, ó Deus, a riqueza
do nosso chamamento, que Deus nos chamou e chamou a cada um e cada uma. E também o poder na nossa herança. Então, Senhor, tendo os olhos iluminados, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, nós podemos, ó Deus, entender que hoje é o dia aceitável. Hoje a Tua palavra diz, se ouvirdes a minha voz, diz a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. Então agora, Senhor Deus, cada um e cada uma, onde estiverem, famílias que estão reunidas, onde estiverem, Senhor Deus, estende as Tuas mãos agora, ó Senhor. E através desta proclamação da palavra, nós declaramos libertação aos cativos, restauração de vistas aos cegos. Nós declaramos agora óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E todos, ao de serem chamados, plantação do Senhor, descansando na provisão do Senhor. Então, Senhor Deus, vem fazendo isso em nós. Vem fazendo isso na Tua igreja e neste mundo, ó Deus, onde as pessoas todas estão com medo. As pessoas todas estão, Senhor, ansiosas. Vem agora, Senhor Deus, com a Tua palavra. Vem agora, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, da Tua paz. Vem trazendo a Tua graça e vem dando a Tua bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo seja convosco. Seja com toda a família de Deus, a igreja de Jesus Cristo, e permaneça conosco hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Obrigado a todos e a todas.